Aliás, você também faz uma coluna, né, Jamil, interessante com análise a respeito disso. Maduro e Ortega mostram resistência à estratégia de Lula na região. Porque é um pacote, né, como você está contando aqui, e até nessa sua coluna você fala sobre o silêncio a respeito dos crimes de Ortega. Ele que esteve no Brasil no ano passado, né, Jamil? Exato, Fabíola. E, de fato, quando o presidente Lula chega ao poder, ele modifica, obviamente, a política externa brasileira numa grande aposta. Qual era a aposta? Abrir o diálogo tanto com a Nicarágua como com a Venezuela. Vamos dizer assim, o plano bolsonarista não tinha funcionado, que era, obviamente, tentar criar algum tipo de atrito, isolar, etc. Aquilo não funcionou, esses líderes, esses ditadores não caíram, né? Não houve nenhum tipo de sinalização nesse sentido. Portanto, o Brasil acreditava que existiria um outro caminho, que seria o da abertura de canais de diálogo. E aí o que faz o Brasil aqui na ONU? Poupa esses líderes, evita críticas explícitas e públicas, evita, inclusive, assinar, eu coloco isso na matéria, aderir a declarações conjuntas de outros países que criticavam tanto o Ortega como o Nicolás Maduro, justamente para criar um espaço para dizer a esses governos: olha o seguinte, nós queremos diálogo, mas nós não vamos fazer isso de uma forma pública, nós não vamos à ONU ficar apontando dedos para vocês, mas ao mesmo tempo queremos criar esse canal. Essa é a aposta. No caso do Maduro, essa aposta foi longe, foi até ser fiador, de fato, o Brasil e os americanos foram fiadores daquele acordo de outubro do ano passado, quando Maduro fecha um entendimento com a oposição de que sim, vai realizar eleições supostamente limpas, justas e transparentes, enfim. E aí o que acontece é que tanto Maduro, isso que eu mostro nessa coluna, tanto Maduro como Ortega resistem, ou na verdade colocam um limite a essa estratégia brasileira. Só quero colocar um ponto aqui fundamental, Fabíola, que muitas vezes a gente tende a lidar com essa história da Nicarágua e da Venezuela como dois casos pontuais. Afinal de contas, o que é que a gente tem a ver com a Nicarágua? O que é que nós temos a ver com a Venezuela? Isso não é tema nosso, nós temos que lidar com os nossos próprios problemas. Bom, hoje, na América Latina, não há como você, vamos dizer assim, pensar em qualquer tipo de projeto de integração regional, restabelecimento de todas aquelas ideias, Unasul, etc., ou mesmo a CELAC, se você não tiver, de alguma forma, um plano para esses dois países. Por quê? Porque eles são fundamentais. No caso da Venezuela, até sim, mas obviamente da Nicarágua não. Mas então por quê? Porque esses dois países eles dividem a América Latina, eles racham ideologicamente a América Latina, eles inclusive municiam, por exemplo, a extrema-direita a usar isso contra o governo brasileiro ou contra qualquer outro governo. Então, não há projeto de integração regional se esses dois casos, e aí principalmente o da Venezuela, não tiver algum tipo de solução política. Vamos lá, o Josias, olhando para essas informações que o Jamil traz para a gente, o que isso representa internamente para o Lula? Porque a gente sabe que o caso da Venezuela, que é algo da diplomacia, tem uma repercussão grande interna, né, para a popularidade de Lula, para o governo Lula como um todo. Nesse caso da Nicarágua, né, essa possibilidade aí de expulsar o embaixador da Nicarágua de Brasília, que impacto isso tem para o governo Lula? Como é que você analisa essa decisão? O impacto é grande, Fabiola, do ponto de vista político, né? E ele cresce de relevância quando ocorre essa rusga do Ortega, do Daniel Ortega, com o governo brasileiro, ocorre simultaneamente à crise que nós estamos testemunhando na Venezuela. Aí ganha relevância, né? Em novembro de 2021, estávamos em plena campanha eleitoral e pré-eleitoral, né? E o Lula lidando aí com os seus ditadores de estimação, e o Daniel Ortega foi reeleito lá pela quarta vez, né? E estava lá, tinha uma mulher como vice, e o PT naquela ocasião soltou uma nota
o responsável pelas relações internacionais do PT, enaltecendo a vitória do Daniel Ortega, dizendo que se consagrava na Nicarágua um regime que prezava pela igualdade e enaltecia o fato de que o Ortega tinha recebido ali alguma coisa como quase 80% dos votos, 76% dos votos, e desconsiderava o fato de que aquilo lá virou uma ditadura. O Ortega reprimia os opositores da forma mais cruel, né? E é, o PT desconhecia tudo isso, enaltecia o resultado. Houve também uma celebração com a vitória do Vladimir Putin na Rússia, como que se aquilo lá fosse uma grande democracia também. E agora, de novo, o PT repete o script ao saudar na primeira hora a reeleição do Nicolás Maduro. E o Lula foi na onda, porque na primeira manifestação em relação à Venezuela, ele disse que não enxergava nada de assustador na Venezuela, nada de anormal, e a oposição, se tivesse descontente, deveria recorrer ao judiciário na Venezuela. Então, Fabiola, esse episódio da Nicarágua serve que o Lula se orgulha de ser um líder do continente, um líder regional, e se orgulha de manter um diálogo com personagens para os quais o mundo democrático torce o nariz. Então, tem uma pergunta agora, boiando na atmosfera. Para que serve a liderança do Lula? Porque na hora em que ela deveria ter alguma serventia, os seus ditadores de estimação lhe viram as costas. Então está agora o Daniel Ortega ameaçando de expulsão o embaixador do Brasil no país. E está o Nicolás Maduro. O Lula diz que quer um diálogo com o Nicolás Maduro, mas ele agora já se deu conta do que está se passando na Venezuela, então ele já viu que o diálogo não pode ser só dele com o Maduro. Tem que ter duas testemunhas, tem que estar a Colômbia e o México como testemunhas, e depois ele diz que quer conversar também com a oposição. Ele vai ter que ver se consegue localizar o Edmundo Gonzalez, que é o opositor, que está fugindo, está se escondendo do regime. Então, se quiser dialogar com o Edmundo Gonzalez, ele vai ter que localizá-lo em primeiro lugar, porque está lá o Gonzalez brincando de esconde-esconde com o Maduro, senão ele vai em cana, né? Então, hoje tem essa pergunta: para que serve? Ontem estava dando uma entrevista o Celso Amorim, a Globo News, e ele diz que tem grande receio de que se estabeleça na Venezuela uma guerra civil. E, de fato, nós estamos diante desse risco, porque temos dois presidentes e nenhum, porque o Maduro se declara presidente reeleito, o Edmundo Gonzalez diz que, pelas aferições da oposição, ele é que foi eleito, e o Brasil se oferece como mediador desse conflito. Mas, se esse conflito fosse transferido para o Brasil, o que o Lula está fazendo com a Venezuela é tudo o que ele não gostaria que fizessem com ele no Brasil. Imagina se o Bolsonaro, falamos disso ontem aqui, Fabíola, imagina se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe que ele pretendia, com intervenção no TSE, anulação do resultado das urnas e com a manutenção dele próprio, Bolsonaro, no poder. O Lula estaria dizendo: não, nós vamos recorrer ao judiciário, não, vamos recorrer a uma mediação internacional. Não. As instituições, por sorte, funcionaram no Brasil. O Brasil, afinal, não é a Venezuela. Mas o que está acontecendo na Venezuela é o que teria ocorrido no Brasil se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe que ele pretendia, interferindo na justiça eleitoral, rasgando o resultado das urnas, espezinhando a vontade da maioria do eleitorado brasileiro. Então, é preciso, Fabíola, o que o movimento do Noriega mostra, do Ortega, o que o movimento do Ortega mostra, e também a movimentação do Maduro, é que o PT e o Lula precisam se convencer de que nós não estamos vivendo mais na era da Guerra Fria, né? Estamos vivendo uma outra realidade, e dentro dessa realidade há um histórico no Brasil de uma
recentíssima tentativa de golpe com o 8 de janeiro, que foi uma sublevação bolsonarista no início do mandato do Lula. Então, o Lula não tem mais o direito de olhar para essas ditaduras companheiras com os mesmos olhos que ele observava no passado recente. É hora de mudar a forma de tratar esses ditadores e o caso do Ortega mostra que o que está por vir em relação ao Maduro. Então, não adianta ficar imaginando que o Maduro vai respeitar a interlocução que o Lula imagina ter. Não tem mais. Esses ditadores colocam acima da conveniência política do Lula a sua própria conveniência, que é a de se manter no poder a qualquer custo.